Uma questão que sempre quando a gente fala na ditadura brasileira e que vem à tona sempre é a questão da anistia. A anistia é a Lei 6.683, no caso do Brasil, e que supostamente ela asseguraria a não punição aos torturadores e também garantiria a não punição e, portanto, também a impunidade aos guerrilheiros ou aos militantes de esquerda ou aqueles que pegarem armas. Quer dizer, ela esqueceria os crimes que foram cometidos supostamente por ambos os lados. Ela foi muito bem construída no sentido negativo para defender os interesses da ditadura. Então, a linguagem é muito elíptica e por isso ela permite essas interpretações ambíguas e vagas. Se começa a reivindicar anistia no caso do Brasil já em 64, logo depois do golpe, mas é um intelectual aqui, outro ali, uma coisa muito esporádica. E isso vai ganhando a sociedade. No final dos anos 70 a gente vê, por exemplo, tem fotos da época que mostram estádios de futebol lotados e faixas pedindo anistia sendo abertas. Mas é curioso porque a anistia que se pedia naquele momento era basicamente a libertação dos presos políticos e a responsabilização de quem tinha cometido crimes de tortura, desaparecimento forçado e assassinato. Então não era uma anistia pensada em termos de impunidade. A ditadura brasileira, imagino que foi deliberado, ela foi muito hábil em capturar essa bandeira da anistia e colocar tudo nessa lógica do esquecimento. Então, a ditadura manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, a lei tramita pelo parlamento, é óbvio que é um parlamento cerceado, é óbvio que é um parlamento onde não há liberdade, mas a lei tramita lá, então isso dá um grau de legitimidade à lei. Não significa que a oposição conseguiu colocar alguma coisa na lei que fosse progressista, não, a lei é nos termos que a ditadura queria, mas se cria uma percepção falsa, que até hoje ainda não foi desconstruída, que a lei tem essa legitimidade porque tramitou no Congresso, etc. E aí, quando a lei é aprovada, os líderes de esquerda, os expoentes de esquerda, eles voltam para o Brasil, mas eles voltam com essa questão já do pluripartidarismo. Então, cada um vai se preocupar na construção dos partidos políticos. E essa questão dos direitos humanos e das graves violações vai ficar de lado. Com o passar dos anos, esses grupos que, durante toda a ditadura, lutaram pelos seus direitos, sobretudo familiares de mortos e desaparecidos, seguem insistindo. E hoje a gente está num outro momento, digamos assim, quer dizer, a lei da anistia começa a ser, digamos, testada ou desafiada nos tribunais. Se você é da paz, quer viver em paz, conheça um pouco mais dos direitos humanos, por exemplo, inscreva-se no canal da Casa do Saber.